Sim, em primeiro lugar, nós temos que ser mais agressivos do que os nossos adversários nos períodos iniciais. O que aconteceu foi um pouquinho isso, que no período inicial, esta equipa que procurava bastante o tumble e um jogo bastante vertical por parte dos seus centrais, nós tínhamos que ao pressionarmos alto, não podíamos permitir que as ligações fossem por dentro, interiores, junto à relva, e falhou no início, nos primeiros minutos, falhou um pouco isso, e permitimos alguma chegada no início do jogo ao Portimonense, que depois teve origem nos cantos, deu origem a um penalti que não podemos, para andarmos no topo da tabela, não podemos também cometer este tipo de lances. Aqueles detalhes que eu tenho vindo a falar são detalhes que nós temos que... Eu sei que o João, há um mês e pouco, não estava cá, que chegou agora do Brasil, está-se a adaptar, é algo que nós temos que falar sobre isso. Um jogador com um potencial grande, com uma capacidade muito grande, mas é um processo como ele, como muitos outros. Nós temos que crescer rapidamente na competição, na responsabilidade também das pequenas decisões, dos pequenos detalhes, e o penalti depois mete-nos em desvantagem, conseguimos ir ao encontro do resultado, igualar o resultado, para darmos a volta. Depois acabamos por, fruto desse falta de encaixe na pressão, porque se nós, às vezes que nós encaixávamos, e isso aconteceu com menos um, acabou por, era muito jogo direto. Nós estávamos com 10 jogadores e eles acabavam por procurar muito jogo direto, não tinham essa capacidade para jogar, para ligar. A nossa organização conseguia dar conta do recado. O problema é que no início, fruto da primeira linha de pressão, nós não conseguimos, um outro jogador não conseguiu cumprir com aquilo que estava delineado, que nós temos vindo, e deu origem também ao segundo golo, e depois a inferioridade numérica acabou por ser determinante, porque obrigou-nos a ajustar taticamente, a ser mais agressivos perante os nossos adeptos, irmos em busca do resultado. Tivemos oportunidades para isso, logo no início da segunda parte demos uma resposta fantástica. Acho que desse ponto de vista temos que enaltecer os nossos jogadores pela atitude, pela coragem, pela forma como quisemos ir atrás do resultado, mesmo em desvantagem, em inferioridade numérica. Mas depois aquilo que muitas vezes acontece, que é em transições, em contra-ataque, quando abrimos espaço, acabaram por fazer o terceiro golo, que é algo que infelizmente poderia acontecer. Ainda conseguimos, numa parte final, chegar ao segundo golo, mas é um jogo muito ingrato para nós, porque penso que demos sequência àquilo que vínhamos a fazer, a jogar um bom futebol, a criar oportunidades. Sabíamos que tínhamos a capacidade para ganhar este adversário de uma forma tranquila. Agora, essas circunstâncias que aconteceram no jogo condicionaram-nos muito. Sim, muita coisa foi conversada, muita coisa foi ajustada. Não conseguimos aqui estar a falar sobre tudo, mas objetivamente, em relação à atitude, nós estávamos com menos um, mas esse um podia ser dividido por todos, o esforço 10% a mais em cada jogador, e isso não se iria notar. Foi o que aconteceu. Depois, em termos estratégicos, nós acabámos por manter os nossos dois médios no meio e pegar na versatilidade do Sofiane, que é um jogador que tem muita chegada à área, que é muito intenso, é muito competitivo, é muito resistente, tem mostrado isso até neste início da época, e fazer de um falso extremo e de um falso terceiro médio. Ou seja, quando nós não tínhamos bola, tentar pressionar a primeira linha de construção do Portimonense, que era muito tranquilo. Depois, com as substituições, ganhar um pouquinho mais de criatividade, e ali a falta do entrosamento entre o Robinho, o Nicos, depois entrou o Luís, e o próprio Sofiane naquele espaço. Acabámos por permitir ali uma outra combinação, que tivemos que correr para trás, e depois também deram origem ao terceiro golo, numa situação de contra-ataque. Mas o Sofiane fez muito bem esse papel de pressionar, e depois, quando a bola viajava, quando ela voltava para o nosso campo, juntava-se rapidamente à nossa linha média, fazia o papel do terceiro médio, dava apoio na primeira fase de construção. Foi muito à volta daquilo que o Sofiane conseguiria fazer, porque o processo depois ofensivo com bola, nós tínhamos a certeza que, com a nossa dinâmica, os nossos princípios
coletivos e individuais, e com a qualidade individual, nós íamos conseguir, mesmo com menos um, a nossa mobilidade, os espaços onde temos que ir buscar a bola, nós iríamos conseguir. Agradeço as suas palavras e nós temos consciência disso, que em termos de qualidade de jogo nós temos tido muita qualidade. Não fugimos, eu não fujo à parte difícil, que é a tabela, que é os pontos que não temos conquistado, porque sei que hoje também houve muitos adeptos que saíram muito frustrados mesmo. Uns que saíram tristes e outros extremamente frustrados. E para esses extremamente frustrados, o que eu lhes posso garantir é que nós vamos continuar a insistir neste processo. Esperemos ter uma fase em que a gente tem 2, 3 vitórias seguidas e nesta segunda liga acontece isso. Nestes momentos difíceis também na vida é quando as pessoas se devem posicionar fortemente, demonstrar. Nós devemos apoiar, e eu agradeço a todos os adeptos que nos apoiaram, que nos aplaudiram até ao fim, que acreditaram em nós até ao fim, mesmo depois nos agradecimentos das bancadas, transmitiram essa energia à equipa, porque é nestes momentos difíceis, nos momentos das derrotas, no momento das adversidades, que as coisas não correm tão bem, é nestes momentos que nós queremos também, porque nós já temos esse peso de não conseguirmos o objetivo que queríamos, a conquista dos pontos, nós já temos esse sentido de responsabilidade, não fugimos dessa responsabilidade desde o primeiro dia, ou melhor, desde o primeiro segundo que eu vim para cá, não fugi essa responsabilidade, não vim aqui falar dos orçamentos das outras equipas, das condições das equipas que vêm da Primeira Liga como fator determinante, ou como não vim, ou das mudanças, falo isso como fatores que às vezes não nos ajudam a ser 100% eficazes, mas nunca fugindo à nossa responsabilidade, nunca fugindo. E os nossos jogadores também sabem disso. Agora, se tivermos essa energia extra dos nossos adeptos, esse acreditar extra que nós temos, eu acredito que em algum momento nós vamos agarrar uma fase em que vamos conquistar as vitórias, os pontos e ir para a posição da tabela, porque esta é a característica desta segunda liga. É desta forma que esta competição também funciona. Está, não há mais perguntas. Muito obrigado pela vossa presença e bom trabalho.